Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Endereço a minha saudação em função do fuso horário em que este programa abraçar você. Tudo jovem. Viemos para o propósito. Nós estamos com grande expectativa num dia como este, da abertura do Pod Jovem, que é o podcast que Deus inspirou-nos para desenhar, escrever e produzir, não é? Para a juventude angolana. É um dia de muita emoção para mim. É um bebê que esteve aqui durante muito tempo neste ventre e hoje Deus decidiu provocar este parto, não é? Então, nós hoje temos a oportunidade de começar este programa com a temporada de superação e Deus nos brindou com um grande convidado para fazer a abertura deste programa, ou deste podcast. E vocês vão me ajudar a receber o convidado que Deus abençoou-nos neste programa para abrir, nada mais, nada menos que o pastor, vindo do Brasil diretamente para nos abençoar com palavras poderosas, pastor Jackson Marques. Por favor, uma salva de palmas enquanto ele chega aqui. Sim. Ok. Então nós vamos conversar um bocadinho enquanto estivermos aqui nos próximos minutos, debaixo este point, não é? Sobre superação, não é? Entendemos nós que depois da queda, depois do pecado, depois que o mundo foi dominado pelo mal, não é? Muitas são as limitações que se levantaram para a humanidade. Desde limitações nas questões da diferença social, diferença racial ou de cor de pele, e por aí vai. Poderíamos enumerar aqui vários fatores que podem limitar ou causar injustiça social. E a pergunta que não se quer calar, pastor Jackson, é: como é que nós vamos superar tudo isso, romper, crescer? Mas antes de tudo, eu gostaria que o pastor Jackson falasse um bocadinho de si. Quem é o pastor Jackson? Queridos, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Jackson Marques, do Brasil. Uau. Sou casado com a Keila Marques, pai do Joseph Joaquim Marques. É um prazer estar aqui. Uau, maravilha. Pastor Jackson, nós temos estado a acompanhar a sua trajetória, aquilo que Deus tem feito consigo lá do Brasil para o mundo. E só quem é cego que não consegue ver o quão Deus lhe tem feito relevante. Não obstante as limitações que a sociedade lhe impôs. Então, acho que é a pessoa ideal para introduzir, abrir essa temporada. Pastor Jackson, como é que tem feito? Como é que tem sido esse processo? Como é que tem feito para romper tudo isso? Existe uma comparação entre a lagoa e o rio, né? Uhum. A lagoa é limitada, a lagoa é a mesma água, embora ela está ligada numa fonte, mas ela é uma lagoa presa, não consegue romper, né? Uhum. E já o rio não, o rio é água corrente. Yes. 24 horas saindo água nova. Então, quando você permite que a sociedade te limita, você também se limitou. My God. A prisão invisível chamada limitação é ela que amarra o seu potencial. Uhum. A história não fala dos homens que estarão limitados. A história fala dos homens que romperam a limitação. My God. E você sabia que entre o que a sociedade expõe e o que você estabelece são opostos.
Porque Isso merece uma repetição desta frase poderosa. Há uma diferença entre... a limitação e o que você estabelece. Uau. Quando você permite ser limitado, você não vai a lugar nenhum. Yes. A história não fala dos homens que permitiram ser limitados. Mas a história fala dos homens que preferiram romper com as limitações. My God. Por exemplo, você pega o texto de ontem que eu estava pregando, o cara não tinha ele tinha as pernas, mas as pernas não funcionavam. Ele era um paralítico. Mas isso não limitou ele de chegar até Jesus. Porque as pernas não funcionavam, mas a mente sim. Jesus. Então, ao invés de eu ficar preso com aquele que está limitado, eu posso usufruir daquele que ainda funciona. My God. Enquanto você reclamar pelo que está estragado, danificado, você nunca vai celebrar aquilo que está funcionando. Uau. Deus nunca atua naquilo que você reclama. Deus sempre atua naquilo que você celebra. My God. A limitação não tem a ver com o físico, tem a ver com a mente. Jesus. A Bíblia diz assim, como o homem pensa, assim ele é. Se você pensar que é limitado, você vai ser limitado. Uau, então a grande limitação, na realidade, não é o que a sociedade faz, mas é como eu me vejo. É isso aí. My God. Porque a ideia de Deus não é te dar um novo óculos. A ideia de Deus é te dar uma nova visão. Quem tem a vista fala do que vê e quem tem a visão fala do que crê. Jesus. Uma coisa é você abrir a janela e enxergar a vida dos outros. Outra coisa é você abrir a palavra e enxergar a sua vida em Deus. Uau. Entende? Então, a limitação que a sociedade impõe, por exemplo, raramente você vai ver, se você olhar no cenário mundial, tem que falar isso até bem devagar, se você olhar no cenário mundial, foram poucos os negros que se sobressaíram. Um amigo meu diz o seguinte: todo negro de sucesso trabalhou dobrado. Trabalhou muito para chegar onde chegou. E aí, se você olhar a história de Pelé, se você olhar a história de Michael Jordan, se você olhar agora do piloto da Fórmula 1, né? E tantos outros homens. Lewis Hamilton. Então, o Hamilton. Então, você olhar a história de tantos negros que superaram, eles são inspiração. E sem contar que Jesus nasceu num berço simples. Yes. Não tinha apoio de muita gente da religião. Meu Deus. Mas ele não permitiu que a oposição limitasse o seu potencial. A limitação não tem a ver com o que as pessoas impõem, tem a ver com aquilo que você estabelece na sua mente. Jesus. A oposição nunca pode ser maior do que o seu propósito. Eu não vivo de limitação, vivo de propósito. Quando você vive de propósito, não existe barreiras para o seu potencial. Não permita que a limitação seja a cadeia invisível para te prender para os próximos níveis. Isso é bom, isso é bom. E isso vem com muita força e nós abraçamos, porque o lema do nosso podcast, o nosso pod jovem, é: viemos para um propósito. E falou agora de propósito, não é? Sim. E há muita gente, Pastor Jackson, que não conhece o seu propósito e nem sequer sabe o que é um propósito. Eu poderia dar uma pincelada sobre esse quesito, um propósito? Então, existe dois polos sobre o propósito. As pessoas perguntam: qual é o meu propósito? Eu pergunto: antes de você descobrir qual é o seu propósito, você precisa descobrir qual é o propósito de Deus. Uau! Porque de repente eu posso estar vivendo meu propósito achando que estou vivendo o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus não é o plano B, o propósito de Deus é o plano A. Deus não tem plano B. Deus só tem plano A. Por que Deus não tem um plano B? Porque o A funciona. O propósito é aquilo que te faz dormir tarde. O propósito é aquilo que te faz acordar cedo. Pastor Jackson, está demais. Deus não tem um plano B porque o plano A funciona. O plano B... Quer dizer, as pessoas têm várias pedras porque elas entendem que uma pedra pode falhar e ela vai usar a outra. Isso aí. Mas Deus não falha. Primeiro, cara, uma coisa... Eu estava sentado ali agora, respondendo uma amiga, Amanda, e aí a gente conversando sobre a questão de entrevistas, e eu falei para ela: Deus não improvisa. Yes. Deus não improvisa, não. My God. Ele é muito organizado. Deus é seletivo. Tudo que Deus tem, ele não traz... Deixa eu tirar um negócio da manga aqui. Não. Ele é programador. Deus tem programações. Então as programações de Deus não tem ninguém que interrompe. Por isso que Deus não tem plano B. Por isso que Deus não improvisa. Tudo que você está vivendo não tem a ver com o improviso de Deus. Tem a ver com a provisão de Deus. Meu Deus. Quer dizer que até os momentos difíceis e os momentos bons estão todos eles dentro da provisão de Deus? Alguém diz: vou pegar Deus de surpresa. Impossível. Deus não se surpreende nem pelo que você faz, nem pelo que você é.
O propósito é aquilo que te faz acordar tarde, que te faz dormir tarde, e o propósito é aquilo que te faz acordar cedo. O propósito é aquilo que arranca o seu sono. O propósito é aquilo que faz você perder amigos. O propósito é aquilo que você vive. O propósito não tem a ver com aquilo que está no seu bolso. O propósito é aquilo que te faz na sua mente. O propósito é o que te ativa. O propósito é aquilo que te aproxima de Deus, não aproxima dos seus sonhos. My God. E o mais extraordinário sobre o propósito, que o propósito não tem a ver com quanto você recebe, mas tem a ver com quando você exerce. Meu Deus. O exercício do propósito é que vai gerar a sua vida. Não tem nada a ver com o que você recebe, mas tudo tem a ver com o que você exerce. Por isso que quando Jesus veio à Terra, ele não foi atrás de trono. Ele foi para a cruz. Porque o propósito dele não era trono, o propósito dele era a cruz. Qual o problema das pessoas hoje? Estão perdendo o propósito, porque ao invés de encontrar a cruz, estão procurando o trono. Jesus. Entende? Jesus foi o único rei que esteve nessa terra que não teve cadeira, que não teve trono. Por quê? Preferiu reinar em corações. Meu Deus. Isso merece até uma salva de palmas. Isso é muito forte, meu Deus. Meu Deus, transformador. Essa afirmação. E falou de algo muito poderoso sobre o propósito, não é? Que as pessoas são capazes de acordar cedo por eles e dormir tarde por eles. As pessoas me perguntam, por que você viaja muito? Você não cansa? E eu digo, canso. Mas por que você não para? É porque eu tenho um propósito. E quando você tem um propósito, aquilo que é tortura para uns é alívio para outros. My God. Aquilo que alguns fazem reclamando, você faz por amor e prazer. Porque eles não estão vivendo seu propósito. Quando você descobre qual é o seu real propósito, engraçado, opiniões de ovelhas não podem afetar uma decisão de um pastor. Entende? Um leão não se comove com a opinião de ovelhas. Na nossa vida não está atrás de opinião, está atrás de conselhos. Entende? Então, homens de propósito não precisa ter o dinheiro no bolso. Falou de opiniões e conselhos. Qual é a diferença entre opiniões e conselhos? Ontem no carro a gente falou uma coisa sobre sábio e tolo. O sábio jamais será tolo. Mas o tolo tem uma oportunidade de ser sábio. Qual? Ficar calado. Porque a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se faz sábio. Então qual a diferença do tolo pro sábio? É que o tolo fala para depois pensar. E o sábio pensa para depois falar. Então, quando você entende que o seu nível de sabedoria não tem a ver com a sua fala, mas tem a ver com o seu silêncio, até o sábio em silêncio ensina. Meu Deus. Qual foi a pergunta mesmo? Qual é a diferença entre opinião e opinião conselho? Você acha em qualquer esquina, mas mentes brilhantes você não encontra em qualquer lugar. Meu Deus. Opinião que vem de baixo. Você percebeu que toda opinião tem a ver com coisa externa, mas conselho tem a ver com coisa interna. Meu Jesus. Opiniões são decisões momentâneas, conselhos não, são fundamentos eternos. Por isso que em Isaías 11 diz os 7 Espíritos de Deus, dentre eles tem o Espírito de conselho. Porque Deus não quer te dar opinião, Deus quer te dar conselho. Meu Deus. E opinião ou crítica construtiva tem a ver com o passado. Ninguém vai dar uma crítica construtiva falando do futuro. A crítica construtiva seria o seguinte, você pregou ontem, mas aqui, se puder melhorar isso. Isso é uma crítica construtiva. Só que na Bíblia não existe a palavra crítica. Não existe. E a palavra crítica no dicionário significa murmuração. E Deus não se move na murmuração. Deus trabalha o conselho. Porque se a crítica é falando do passado, o conselho é falando do futuro. Meu Deus. Você vai sair aqui, mas ali na frente tem cuidado, lá na frente. Amanhã você vai estar. O conselho nunca é falando de ontem. O conselho é sempre falando de amanhã. Por isso que a coroa do sábio é o conselho. Meu Deus. Homens tolos não podem ouvir opiniões de tolos. Ou melhor, homens sábios não podem dar ouvido a opiniões de tolos. Pastor Jackson falou sobre opiniões e conselhos. E geralmente nesse período de revanche, esse período que a pessoa está embaixo, está pressionada para baixo, está a ser limitada, ela precisa tomar decisões, não é? Na vida, para ou mudar o curso da vida ou afundar cada vez mais. E talvez seja por isso que muitas pessoas acabam se afundando mais e outras acabam se levantando. Talvez porque umas sabem onde buscar conselho e outras não sabem onde buscar
conselhos, acabam abraçando qualquer opinião. Na Bíblia Sagrada, será que nós conseguimos encontrar alguém em específico, não é? Que tinha opiniões e conselhos, mas abraçou conselhos e com sabedoria? Então, decisões definem destinos. Yes. Para onde você está indo amanhã tem a ver com as decisões que você está tomando hoje. Então, ouvir o conselho, nada mais, nada menos, é você ser seletivo em quem vai falar o seu coração. Existe um grupo de pessoas que falam aos seus ouvidos e existe um grupo de pessoas que falam ao seu coração. Quem está falando ao seu coração e quem está falando aos seus ouvidos vai determinar onde você vai chegar. Por exemplo, quem ouviu uma opinião? A Eva. A Eva ouviu uma opinião da serpente. Porque quando você para de ouvir a voz do conselho, você começa dando ouvido à voz do intruso. Meu Deus. Por que a Eva e o Adão saíram do jardim? Porque ao invés de ouvir conselhos eternos, preferiu ouvir opiniões momentâneas. Meu Deus, meu Deus. E dá para ir mais fundo. A Eva estava viva, ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro estava morto e ouviu a voz do cordeiro e reviveu. Meu Jesus querido. A vida e a morte tem a ver naquilo que você ouve. Pastor fez aí um paralelo interessante. Amei. Mas gostaria de lhe propor um outro paralelo. O deserto de Mateus 4 e o jardim de Gênesis 1. Nessa vertente mesmo de opiniões e conselho, o que é que o pastor tem a dizer? No Éden, a serpente apareceu e matou Adão e a Eva comendo. Ofereceu fruto, a Eva comeu e levou o fruto para o Adão. Yes. O Adão comeu. E interessante que o Adão não questiona a Eva. Ele simplesmente come. Porque quando você perde autoridade, qualquer coisa que te dá, você abraça. Meu Deus. Você não averigua, né? E aí é interessante que o inimigo conseguiu matar o Adão sem arma. O inimigo conseguiu matar o sacerdócio do Adão sem ferramenta. Meu Jesus. Apenas com uma opinião. Opa. Mas lá na tentação, o inimigo usou a mesma estratégia. Porque Jesus também é chamado de Adão. Só que ele não é o primeiro Adão, ele é o último. Por que Jesus é chamado de último Adão? Porque depois do último não tem mais ninguém. Então tudo que o primeiro Adão fez de errado, o último vem para consertar. Se lá no Éden o Adão morre comendo, aí agora o inimigo vai usar a mesma estratégia que matou o Adão no Éden, querendo matar o Adão no deserto. Meu Deus. Aí ele falou, peraí, isso aqui é diferente. Lá ele morreu comendo, mas aqui não, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra. O que é engraçado é que por que o diabo falou assim, ó, transforma essas pedras em pães e come? Por que ele ofereceu transforma as pedras em pães e come? Por quê? Porque o diabo não é pai. Quem não é pai da pedra, mas quem é pai da... Boa colocação. Adão estava no melhor lugar do mundo, no paraíso, e pecou. Jesus estava no pior lugar do mundo, no deserto, foi tentado e não pecou. Meu Deus. Então não é o lugar que define você. Uhum. O engraçado é que a Bíblia diz que Satanás, posso falar? Pode. Colocou Jesus no pináculo do templo, depois levou ele a uma montanha muito alta. Está escrito no texto. Isso. Que Satanás colocou Jesus num lugar muito alto. Então, duas lições eu aprendo. Quem levou Jesus para o deserto? Foi o diabo. Foi o Espírito. Foi o Espírito Santo, sim. Foi o E Espírito quem Santo. levou Jesus para a montanha? Foi o diabo. Então nem todo lugar alto foi Deus que colocou. Nem todos os lugares altos é Deus que te promove. Então eu prefiro estar no deserto, sendo levado por Deus, do que estar numa montanha sendo estabelecido pelo diabo. Yes. Vai ter gente que está em lugares altos que o diabo colocou. E vai ter gente que vai estar no deserto achando que... Não. O diabo não leva você pro deserto. Quem te leva é o Espírito. Meu Deus, meu Entende? Deus, meu então, Deus. Se o Profundo. Espírito te leva pro deserto, ele te traz. Mas se o diabo te leva pra montanha... Meu Deus, isso é muito profundo. Meu Deus. A palavra de Deus, ela é completa, né? Ela é tão poderosa que o diabo virou para Jesus e falou assim, ó, lança-te daqui abaixo porque está escrito que o Senhor dará a ordem aos seus anjos a seu respeito. O que o diabo estava querendo ver? Não era o poder de Jesus, estava querendo ver a queda dele. Pula sim, daí. Sim. Aí Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele poderia pular? Poderia. Por que o diabo queria ver a queda dele? Porque em Lucas 10 a Bíblia diz, Jesus falou assim, ó, eu vi Satanás cair do céu. Ou seja, Jesus viu a queda dele, agora ele estava querendo ver a queda. Ele queria ver a queda. Porque toda natureza caída sempre vai querer fazer a sua queda. Meu Jesus querido. Então, quer dizer que
o desejo de todo homem caído é ver um outro homem caído. Como é que é? Quem cede à tentação se torna um tentador. Meu Jesus. A Eva só tentou Adão porque ela caiu na tentação. Ah, sim. Entende? Nunca pensei nisso. Quando você cede à tentação, você se torna um tentador. Meu Deus. Entende? Então, tipo assim, Deus, entre Adão, entre a Eva e a árvore, Deus não colocou um anjo para guardar a árvore. Porque entre a Eva e a árvore, Deus não colocou um anjo. Porque entre você e a tentação, Ele está contando com a sua fidelidade. Yes. Havia duas árvores no jardim de destaque. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Optaram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira árvore do conhecimento do bem e do mal representa a lei. Mas a árvore da vida representa a graça. Meu Deus. Eles quiseram abraçar a lei e deixar a graça. A lei gera morte, mas a graça gera vida. Uau, uau, uau. Muito forte isso. Pastor Jackson falou muito sobre Jesus. E Jesus é um exemplo de superação, né? Ele começou numa manjedoura, mas ele terminou no lugar mais alto e mais importante da terra. Sim. E o Rafa, thank you Jesus. Fica sobre Kamanala Bashai. Pode vir problemas, continuo sendo um filho. Podem vir calúnias, continuo sendo um filho. Pode vir tristeza, continuo sendo um filho. Uma vez filho e para sempre filho de Deus. Eu sou 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 filho, eu sei que sou. Por isso eu continuo firme onde estou. Não estás perdido, Deus te achou. Fostes comprado por um alto preço. Na vida tudo vai, tudo vem. Sua palavra é que não vai. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Tudo tens, mas falta um outro alguém. Jesus é a solução, vem te tirar essa dor. E vai chegar a minha vez, tudo é no tempo de Deus. O que se confirma na terra também se confirma nos céus. Quero me achegar aos teus pés, deixem passar o Rei dos Reis. Se neste sangue me lavar, mais alvo que a neve serei. Ontem todos estávamos perdidos, mas o laço hoje foi restituído. Jesus Cristo é fiel amigo, me tirou da lama e me deu um destino. Acordamos todos pela graça, só a graça, mano, é que nos basta. É penetrante a tua palavra e mais afiada que uma espada. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Pode vir problemas, continuo sendo um filho. Podem vir calúnias, continuo sendo um filho. Pode vir tristezas, continuo sendo um filho. Uma vez filho e para sempre filho de Deus. Na opinião do pastor, o que é que teve na base desse princípio muito humilde e desse término muito alto, muito sublime? Homens fortes não são treinados com formiga. A Bíblia diz que Jesus foi preparado no deserto. Meu Deus. Entende? Então, o nível da sua preparação tem a ver com o nível da sua apresentação. As pessoas querem se apresentar no nível alto, mas querem se preparar no nível baixo. Yes. A apresentação e a preparação precisam estar na mesma dimensão, porque isso se chama equilíbrio. Meu Deus. E uma coisa que Jesus sempre me inspirou foi no sentido de que você nunca vai ver águias voando em bando. Quem voa em bando é pombo. Jesus. Quem veste igual, quem fala igual, quem pensa igual é escravo. Jesus. Jesus tinha o seu devocional, mas um devocional mesmo, raiz, a ponto dos discípulos procurar para saber onde eles estavam. Então, moral da história, para mim um dos maiores pináculos da superação é Jesus, no sentido de estava na Nazaré, onde ele cresceu, e a sua população o rejeitou, a sua população o discriminou,
A sua população não deu ouvido à sua voz, mas ele não ficou limitado à rejeição da população. Porque a rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. Meu Deus. Talvez o maior sinal que você foi escolhido não tem a ver quando as pessoas te aplaudem, não tem a ver quando as pessoas jogam tapete vermelho no seu pé, mas tem a ver com o nível da rejeição. A rejeição só aponta aquilo que você ainda vai ser. Meu Deus. Eu acho isso forte demais. Meu Porque Deus. José foi rejeitado, foi governador. Yes. My God. Moisés foi rejeitado, foi um grande pastor. My Davi foi rejeitado, God. foi um grande rei. Vocês estão aí, gente? Estamos. Jesus foi rejeitado, é o rei dos reis. Quem te rejeita te empurra, né? É isso aí. Sabe, a rejeição, ela é uma matéria do processo do que Deus tem para construir em você através de você. Uau. Todo grande homem foi rejeitado. Imagina as pessoas da sua cidade que você cresceu juntos, falar, não quero ouvir você, você não tem nada para falar para mim. Mesmo assim ele continua pregando, mesmo assim ele continua praticando, continua exercendo. E aí eu falo sobre superação. Porque as pessoas têm a mania de desistir por elas não terem dinheiro. Só que quando você coloca o dinheiro acima do seu propósito, você já perdeu ele. Meu Deus. Porque dinheiro não gera propósito, mas o propósito gera dinheiro. O problema é que as pessoas estão mais atrás do dinheiro do que atrás do propósito. E elas estão só tendo só dinheiro. O que nos deixa mais pobre é ter só dinheiro, cara. Yeah. Tá cheio de pobre com dinheiro no bolso. E Jesus nunca foi atrás do dinheiro, sempre foi atrás do propósito. E ele recebeu tanto dinheiro que teve que ter um tesoureiro. Meu Deus. Porque não existe tesouraria onde não há entrada, né? Meu Se tem Deus. Quer dizer tesouro- que a nossa riqueza está escondida no nosso propósito. É isso aí. Quando você perde o propósito, você perdeu a sua vida. O propósito é que te mantém vivo, gente. Você sabe que toda chave, ela tem a parte de cima que é plana Ok? e a parte de baixo dela ela desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe. Não é isso? É isso Toda mesmo. chave embaixo tem o seu sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E quando você olha para a luz da Bíblia, você vê que todo grande homem tem uma chave. Todo grande homem tem uma chave. O único homem na Bíblia que não tem chave é José. Por quê? Porque Deus não quis dar uma chave para José. Deus quis fazer de José uma chave. Jesus. Como assim? José era transformado. Porque quando ele é vendido pelos irmãos, ele é colocado na cisterna, ele desce. Foi colocado na carroça dos ismaelitas, sobe. Foi vendido como escravo, desce. Foi promovido na casa do Potifar, sobe. A mulher levantou a calúnia contra ele, desce. Foi pra prisão. Na prisão interpretou o sonho do padeiro do copeiro. My God. Esse sobe e desce na sua vida não é Deus te humilhando, é Deus te forjando para onde Ele quer te encaixar. Meu Jesus. Você se torna uma chave de governo Ih, quando você Jesus. permite ser moldado, né? Meu Deus. Quer dizer, há pessoas a chorar, a lamentar e a querer desistir de algo que Deus está a fazer para o seu próprio benefício. É melhor você sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. Não existe nenhuma pessoa que desistiu que subiu no pódio. A desistência, ela é um fracasso do caráter. Quando você perde o seu propósito, a primeira coisa que você faz é jogar a toalha. Meu Deus. Quem joga a toalha é porque não derramou suor. O propósito vai fazer você derramar lágrimas do suor e às vezes sangue. Meu Todo propósito Deus. é caro. Meu Deus. Por que que o José não quis ficar... Posso falar? Pode. O José não quis ficar com a mulher do Potifar e naquela época não tinha câmeras. Eu tô falando para jovens. Talvez que eu vou falar aqui soa pesado isso. Eu tenho até que ter responsabilidade para falar isso. Não, mas pastor, fica à vontade. Esse aqui é o Pod Jovem. É o programa do podcast voltado para jovem. É o Pod Jovem. Então, duas coisas importantes. Primeiro, os jovens precisam entender que o maior propósito de Deus não tem a ver com o corpo dele, mas tem a ver com a mentalidade dele. Mas mais de 50% do Instagram de muitos jovens, ao invés deles expor Jesus, eles expõem seu próprio corpo. Yes. E uma exposição pode ser um ferimento no seu ego. Porque a ausência de algo vai fazer você expor outro algo. Entende? E quando uma menina quer vender o corpo, a primeira coisa que ela tem que fazer é expor o produto. Meu Jesus Cristo. E intimidade exposta é prostituição. Meu Deus. Se Deus quisesse expor o órgão genital, ele colocava na testa. Quando você
pensa com a cabeça de baixo, você para de governar com a cabeça de cima. Yes. Então, o inimigo não quer governar a carne do jovem, o inimigo quer governar a mente. Yes. Por quê? Porque quem governa uma parte da sua mente governa você por inteiro. My God. Coroa não se coloca no pé, coroa se coloca na cabeça. Jesus. Quem perde a cabeça, perdeu o governo, né? Isso é muito forte. Muito forte, pastor. Isso é muito forte. Muito forte, muito forte. Pastor concorda, pastor Jackson concorda que uma das formas que o diabo tem de atrasar a vida de um jovem pelo pecado? Claro. O pecado é uma areia mofetiça. Quando tá na canela, você consegue sair. Quando tá no joelho, você consegue sair. Quando tá na cintura, você consegue sair com dificuldade. Mas quando chega no peito, que é a altura do coração, já era. Ele te engole. 3 pessoas sumiram do cenário. Quando você vê pessoas de alta relevância sumir do cenário, pessoas de um nível muito elevado sumir do cenário, 3 coisas aconteceu. Posso falar? Pode. Número 1, Deus escondeu. Porque entre você ganhar e Deus te perder, my God, meu Deus. Ele é capaz de fazer você perder para Ele não te perder. Ai, Jesus. E uma das formas de Deus não perder você é te escondendo. Yes. Quando Deus te esconde, não é para te humilhar. Quando Deus te esconde, é para Ele não te expor. Meu Deus. É um nível de proteção. Porque também está escrito, né? Aquele que habita. Esconderijos. Deus tem esconderijos. Escondeu Moisés, escondeu Jesus, escondeu Davi. Então, às vezes a pessoa quer aparecer, quer estar no Instagram verificado, quer estar no YouTube ganhando like. Deus, não. Se eu não te esconder agora, você se perde amanhã. Primeira coisa, Deus pode esconder a pessoa por proteção. Número 2, as pessoas que não se atualizam ficam para trás. A pessoa sumiu porque não se atualizou. Antigamente se cantava muito hinos assim: Deus vai fazer algo na sua vida, Deus vai operar algo no seu ministério, porque eram louvores na horizontal. Hoje mudou. A adoração hoje é vertical. Yes. Entende? É Deus no centro, é Cristo no centro, é para a glória dele. Se você está cantando para ele, então não tem que mencionar você, não é? Yes. Então quem não se atualiza fica para trás. As pessoas não se atualizaram. Achou que a ferramenta que tinham, aquilo ali basta. O futebol evolui. O iPhone, a Apple, todo ano vê um telefone novo. Os carros se atualizam. As roupas se atualizam. Mas ainda precisamos de uma atualização na mente. Meu Deus. As pessoas querem fazer uma harmonização facial, mas eu chamo vocês para fazer uma harmonização mental. Meu Jesus. É uma renovação da mente. Não adianta ter um relógio novo e estar fora do tempo. Não adianta estar de roupa nova, mas a mentalidade escrava. My God. E a terceira pessoa que some do cenário é quando ele entra no pecado e ele abraça o pecado. Jesus. O pecado é um divórcio do caráter. O pecado é um câncer no espírito. O pecado é uma prisão que te faz andar para trás. Pecado é uma prisão perpétua. E posso ir mais fundo aqui? Pode. Eu acho que isso pode ser um destravar na vida de muitos africanos. O pecado é um trabalho. Como assim um pecado é um trabalho? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado... Quando você trabalha, no fim do mês você não recebe um salário? Recebe. Tem gente que está pecando tanto que no final da vida vai receber a morte como recompensa. Meu Deus. Porque pecou demais e agora... Nossa, fulano era tão gente boa, morreu novo. Não, amor, ele só recebeu o salário dele. O salário do pecado. Trabalhou muito pro diabo. Entende? Ele é um mau pagador, né? O maior... My God. O maior atraso das promessas se chama pecado. Meu Deus. E tem um pecado que a gente não fala. Os crentes são mestres. Os crentes dão aula. Os crentes são pós-graduado. Os crentes são pós-graduado, doutorado na murmuração. Ninguém murmura mais que é crente. E o povo hebreu saiu do Egito para Canaã. 500 quilômetros. Sim. 40 dias de caminhada sem parar. Caminhando de 6 da manhã até 8 da noite. Só que eles murmuraram. De 40 dias, Deus falou: não, vou ter que colocar isso para 40 anos. O mesmo deserto que eles ficaram, Jesus também foi colocado. Meu Deus. Mas por que Jesus só fica 40 dias no deserto e os hebreus 40 anos? É porque Jesus entrou em silêncio. Meu Deus. E os hebreus entrou murmurando. Então, quando você murmura, Deus prolonga o processo. Mas quando você entra em silêncio, Deus abrevia. Meu Deus. Sabe, pastor, qual a diferença entre a ovelha e o porco? Qual? Não é quando eles nascem, é quando eles morrem.
o porco morre gritando. A ovelha morre em silêncio. Meu Jesus. Por isso que na cruz ele foi como ovelha muda. Meu Jesus. Então você está acompanhando essa linda conversa edificadora. Eu quero crer que o Senhor já começou a tocar o teu espírito e a erguer-te, não é? Para superar mais uma vez. Eu quero aproveitar essa deixa que o pastor Jackson trouxe aqui sobre a atualização. Por nós sabemos dessa verdade, é que nós decidimos nos atualizar e começar com esse Pod Jovem. Viemos para um propósito, esse é o nosso lema, e eu quero que você entre para as nossas páginas, nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Daliano Sardinha, conforme está aí no rodapé, e você vai ter a oportunidade de poder acompanhar sempre as nossas notificações dos conteúdos que nós vamos disponibilizar nos próximos dias. Então, seja um seguidor fiel, partilhe ao máximo nos grupos, no story, em qualquer lugar que você puder mandar este conteúdo, mande. Talvez você esteja a salvar alguém da morte, do desespero, da ansiedade, da depressão, do seu último dia para o inferno, porque existem pessoas que estão a querer desistir da vida, eliminando a sua própria vida. E já disse alguém que decide topar para o homicídio, ele hoje está na terra com os olhos abertos, mas daqui a 1 minuto ele está de olhos abertos, já não na terra, mas no inferno, perante a cara do diabo. Nós podemos evitar isso, nós podemos dar a volta por cima, nós queremos devolver a esperança para os jovens. Por isso, este podcast chama-se Pod Jovem. Você pode, jovem, você pode dar a volta, você pode vencer, você pode superar e você pode fazer história, como o pastor Jackson Marques tem estado a fazer muita história. Pastor Jackson, o sucesso foi algo que te pegou de surpresa? Então, Essa superação, essa explosão chegou no tempo que estava à espera, ou ela chegou muito antes do tempo que esperava? rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa, tá? Não existe sucesso por acidente. Não existe. Todo sucesso é provocado. Yes. Só que na visão humana, sucesso é quem está rodeado de pessoas. Sucesso é quem está rodeado de seguidores. Tem a ver com os lugares que você frequenta. Só que na visão de Deus, sucesso é quem dá frutos. Yes. Entende? A ideia de Deus não é te fazer famoso, a ideia de Deus é te tornar frutífero. Yes. Nem todo famoso é frutífero, nem todo frutífero é famoso. Yes. A fama passa, mas quem dá frutos permanece. Eu confesso que uma parte foi provocada no sentido de não ter sucesso, mas de trabalhar para alcançar mais pessoas. Esse sempre foi o meu objetivo. Trabalhar para alcançar muita gente, tocar muitos corações. Só que essa visibilidade foi meio que surpresa, assim. Meu Deus. A gente não esperava. Meu Deus. Mas não foi algo que foi atrás, não foi algo que desejou muito. Eu tenho que ser famoso. Não. Era o processo, o trabalho que gerou tudo isso. Toda pessoa que luta para ser famosa termina anônima. Porque no reino de Deus ele nunca te dá o que você é. Então, esse conselho tem que voltar a passar aqui, pastor Jackson, porque existem pessoas que estão a adoecer por isso, de tanto correr atrás da fama, estarem cada vez mais anônimos, estão a adoecer, estão a entrar em crise de ansiedade e depressão. Por favor, mais uma vez esse conselho. O Mike é todo teu, pastor Jackson. Toda pessoa que luta para ter sucesso, para ter fama, termina anônimo. Meu Deus. A maioria das pessoas que correram atrás da fama terminaram anonimato. Porque no reino de Deus ele não te dá o que você quer. Ele te dá o que você não quer.
Meu Deus. Moisés falou, não, eu não posso ser profeta, meus lábios é pesado, você vai ser profeta. Jesus. Jeremias, não, eu só passo de uma criança, não passo de uma criança, eu escolhi você para você falar para as nações. Jesus. O Jefté, não, minha família é menor, eu não sou mais pobre, não quero saber das suas consequências, não. Meu Eu te escolhi. Deus. Então, aquilo que você não quer é o que Deus te dá. E aquilo que você tanto quer é aquilo que Deus te afasta. Meu Deus. Entende? Então, tipo assim, por exemplo, você acha que eu queria estar aqui agora? Eu queria estar em casa com meu filho, com a minha esposa, quietinho em casa. Talvez seja por isso que Jó afirmou que o mal que ele mais O bem temia, que eu queria. Que não... é isso que ele temia, é o que lhe aconteceu, né? o que eu mais temia me aconteceu. Exatamente. E detalhe, o medo atrai, né? O que eu mais tinha medo foi o que me ocorreu. O medo atrai. Pesado, sim. Então, o que é que o pastor Jackson Eu aconselha? gosto muito de falar de equilíbrio. Uhum. Porque o equilíbrio é a naturalidade do sucesso. Ok. O equilíbrio é a naturalidade do sucesso. Porque muitas pessoas se embriagam. Posso falar isso? Pode falar, pastor. Muitas pessoas se... Horário, tempo? Pode falar. Tô procurando. Não, pode falar, que é ao vivo, O mano. tempo. O tempo. 38 minutos. Quando derem 45, vamos fechar. Tá? O equilíbrio é extraordinário. A mesma boca que o leão pega a presa é a mesma boca que ele conduz os filhotes. A presa ele mata, e o filhote não. Tem a ver com equilíbrio. Você já percebeu que se você pegar uma planta, encharcar ela de água, você mata ela? Yes. Mas se você deixar uma planta sem água, você também mata. Meu Deus. Água demais, morte. Água de menos, morte. Meu Deus. É necessário um equilíbrio para gerar. Vocês estão aí, gente? Jesus Para gerar Cristo. vida. Jesus Cristo. Então, isso depende muito da nossa identidade ao lidar com as coisas, né? Porque um é filho e o outro é presa, né? Quando Deus fala com Moisés a segunda vez, Moisés, fale a rocha. Porque da primeira vez o modo foi, bate. E Sim. você obedeceu, Moisés. Agora eu estou mudando os meios e os modos. Não quero que você bata, eu quero que você fale. Porque essa rocha pode ser ferida uma vez. Ela é Cristo. Aham. Uma vez só. E nós temos mania de repetir a dose. Porque a gente acostumou com os resultados. Deu certo da primeira vez, vai dar certo da segunda. Só que Deus não quer fazer com que você faça o que está dando certo. Meu Deus. Ele só quer que você faça o que é certo. O Moisés foi capaz de ferir uma rocha para aplacar a ira do povo e alimentar o povo. Moral da história. Às vezes a gente pode estar tendo sucesso em áreas que Deus não esteja aprovando. Deus pode estar rejeitando o sucesso que nós estamos aprovando. Meu Deus. Você pode estar sendo aplaudido, Moisés, tirou a água da rocha, mas e aí? Você abriu uma ferida que Deus não mandou você abrir. Deus tenha misericórdia de E nós. às vezes, e Moisés tinha mania de ferir, hein? Não tô falando mal do Moisés, não. Mas ele feriu o egípcio, ele feriu o mar, ele feriu a rocha. Toda pessoa que fere, fere. Meu Deus. Já foi ferido em alguma área na vida e agora só está expondo ferimento. Moral da história. Tinha cajado na mão, mas não tinha equilíbrio na mente. Tem muita gente tirando água da rocha, mas deixando feridas abertas. Pastor Jackson não acha que Moisés não é o único no mundo religioso ou no mundo da religião com esse procedimento? Não acha que no meio dos cristãos há muita gente ferindo? Até Cara, usando o púlpito para fazer isso? Olha, existe a diferença entre castrar e circuncidar. Uhum. Uma liderança abusiva, ela não circuncida, ela castra. Meu Deus. Qual a diferença da castração para a circuncisão? É que toda vez que você castra alguém, você está impedindo essa pessoa de gerar, de produzir. Mas toda vez que a pessoa aceita a circuncisão, ela só está dentro de uma aliança. Meu Deus. Então, toda pessoa que fere alguém é porque alguém um dia feriu ela. Ela só dá o que recebeu. Entende? A alma saradas não fere. Uhum. Porque que antes de Deus cumprir uma promessa na vida de Sara, teve que mudar o nome dela. Era Sarai. Tirou uma letra, que é o H no hebraico, ficou Sara. Porque Ok. Sara, o ventre estava enfermo.
Ela precisava ser sarada. Meu Deus. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas doentes adoecem pessoas, pessoas frustradas frustram pessoas, mas pessoas saradas Saram pessoas. Uau. Forte demais. Forte demais. Forte demais. Até merece uma salva de palmas. Jesus. Ok. Eu vou partir para a minha última questão aqui para a conversa. É a primeira vez do pastor Jackson em Angola, África. Um continente muito sofrido, um continente muito injustiçado até na forma em como se fala acerca do mesmo. Qual foi a impressão que teve ao chegar aqui? Então, minha irmã, E quais são as lições? a minha irmã esteve em Guiné-Bissau, e aí a gente conversava muito, e quando ela voltou pro Brasil, ela falou, olha, existe duas Áfricas. A África na frente do sol e a África atrás do sol. Eu que não entendi. Qual é essa África atrás do sol, meu Deus do céu? A África que as lentes não querem mostrar. Meu Deus. A África oculta. Meu Deus. Porque a ideia do mundo é... Posso falar isso? Pode, pastor. Muitas pessoas, não disse todas, para depois não pegar e falar que eu tô falando asneira. Ok. Mas muitas pessoas, para ganhar audiência em cima da miserabilidade dos outros, ao invés de expor as coisas que Deus está construindo, ao invés de expor, oh my God, ao invés de expor as coisas que Deus está estabelecendo, não, acaba colocando a miséria. My God. Aí eles querem colocar um menino com mosquito na boca, My quer God. colocar um menino que bebeu água do barro, My mas não God. quer colocar uma igreja grande, bonita como aquela. Meu não Deus. quer colocar os jovens bem vestidos, felizes, dançando. Meu não Deus. quer colocar os carros que a gente viu. Não quer lembrar o Moisés que nasceu em África. O Jesus que veio aqui pro Egito, né? Entende? Então, assim, a grandeza da África é extraordinária, e uma coisa que eu percebi é que a parte mais rica da África é exatamente a parte que ninguém vê. Meu não é Deus. do solo para cima. Meu Deus. É do solo para baixo. E sem contar que a parte do mundo foi construída pelos africanos. Exatamente. E eu faço parte dessa raça. Amém. Dá que o cule, pastor. Amém. É um prazer recebê-lo Eu estou aqui debaixo de uma promessa. Amém. Conta aí para nós, pastor. E assim, é contendo as lágrimas mesmo, mas estar aqui é uma honra. Amém. Amém. Estar aqui é um prazer. E nós esperamos que não seja a última vez. Pisando nesse solo. Ai, Me caça, sucaça. Amém. Amen. Amém, amém. Obrigado, pastor Jackson. I love you. PUC Jovem. Viemos para o propósito.